Então, assim, depois disso tudo, e eu pensando no que estava acontecendo, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para tentar mudar esse cenário. Pode ser uma arrogância, prepotência, mas não é uma coisa que é um ganho pessoal, mas é um trabalho para melhorar o todo, é a vontade de contribuir para que o todo melhore. Então, cara, tem muita coisa que a gente tem que fazer, que a gente se propõe fazer e ajudar, para tentar chegar em algumas soluções que melhorem isso. Porque realmente, do jeito que está hoje, é muito diferente do que aquilo que eu aprendi quando eu era na minha época, como que o meu pai aprendeu, com o meu avô, que já era muito diferente, e o que a molecada está aprendendo hoje. Eu vou dar uma pausa aqui, vou até puxar para mim aqui. Eu acho que é raro eu puxar a câmera para mim aqui, hein? Acho que deve ter uns, sei lá, 5, 6 episódios que eu não puxo a câmera para mim. O que a gente está falando aqui, gente, é uma coisa assim... É delicado falar isso sem querer, sem conseguir, na verdade, conseguindo não ofender outras pessoas. Olha só, vou falar pelo meu condomínio. Eu sei que cada molecão que está brincando ali, cara, aquela criançada e tal, todo mundo tem seu time ali. Seja Vasco, seja Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bangu, América, não importa. Eles têm seu time carioca ali de coração. Mas quando você vê a garotada correndo pelo condomínio, um dia de calor, num sábado, um domingo, que a galera saiu da piscina ou antes da piscina, a maioria está com camisa de time europeu. E isso, assim, me dá um... Porque, assim, quando eu era moleque, e eu estou falando de... Porra, eu estou com 47, né? Estamos em fevereiro de 2025. Estou com 47 anos, Mário deve ter 70, sei lá. A gente... Cara, você estava na rua, era Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. No máximo você via alguém com a camisa do Bangu, geralmente era adulto, né? A camisa do América, o América, que é um time que aqui não é segredo para ninguém, eu tenho um carinho muito grande. Mas, assim, eu acho que está faltando resgatar aquela coisa pelo Brasil, pelos próprios times que você tem aqui. Ah, legal, você tem um time de coração lá na Europa e tal, mas cadê o seu time daqui? Cadê a seleção brasileira? E aí você via molecada mais nova com camisa de seleções de outros países. Pô, peraí. Legal, eu usaria uma camisa de seleção de outro país? Ok, eu usaria no dia a dia e tal. Mas você só vê o cara com a seleção, com a camisa de outra seleção. Você não vê o moleque com a camisa do Brasil, você não vê o moleque com a camisa do time dele. É Real Madrid, é Barcelona, e são 5 times, né? É Real Madrid, Barcelona, sei lá... Liverpool, Manchester, Liverpool, acabou. Caramba, aí vamos pegar o Neymar da vida que estava... Onde era? Al Hilal que ele estava? Não. A camisa do Al Hilal. O Neymar está no Al Hilal. Ninguém... Al Hilal. É porque tem o Al Nassr, Al Hilal e tal. Ronaldo. Então, Cristiano Ronaldo está no Al Nassr. Al Nassr. Isso. Al Hilal. Caramba, aí o cara vai para um time da Indonésia, vai botar a camisa do time da Indonésia. E assim, perdeu aquela coisa da identidade, né? Estou falando, não sei porque que estou falando aqui, porque eu já puxei para cá. Então, acho que é isso, Mário. Eu acho que as pessoas perderam, e a molecada está indo nessa onda do que vê na internet, do que vê na mídia, e perdeu aquela paixão. Eu acho que algum motivo tem, e a gente tem que entender isso, né? Por que isso aconteceu? Eu debati isso aqui com o Valdir Luiz, e graças a Deus acho que a coisa está voltando ao normal, de uma certa forma, porque o início dos anos 2000 foi... Quando eu estava na faculdade ali, de 2000, 2005, 2006, eu acho que estava até pior. Hoje acho que está voltando ao normal e tal, mas eu acho que falta aquela coisa da paixão, né? E essa paixão, ela não vem assim. Não. Eu acho que tem uma metodologia por trás, tem algo que precisa ser feito para que isso volte. Uma coisa, por exemplo, a gente já falou mais cedo, a molecada com 16, 17, 18 anos, Europa. E aí convocam a seleção brasileira, você não conhece ninguém. Sim. Então, o que a gente tem que fazer para a base aqui, para que a gente voltar às origens? Então, isso não é o que a gente tem que fazer, que eu também, como eu falei, todos têm uma opinião. Eu tenho uma opinião, mas o problema é você achar que a sua opinião é a única que é certa. Esse é o grande problema que eu vejo hoje no futebol. E ninguém discute nada para buscar realmente soluções. O que acontece? Isso é todo um processo.
É um conjunto de fatores, não é uma coisa só que aconteceu que acarretou nisso. Hoje tem, como eu falei, o futebol é muito diferente de outras épocas, mas o orgulho, a gente tem que tentar resgatar esse orgulho pelo futebol brasileiro que não existe mais. Principalmente nas gerações. Porque você sabe, brasileiro também, a gente não tem memória, ninguém valoriza os atletas. Essa geração agora, principalmente, ela não dá valor nenhum para ninguém que não seja dessa geração atual. Então, assim, eles desqualificam qualquer pessoa que seja um pouco mais velha ou diferente da geração delas. Elas acham que são os bambambãs, os privilegiados, e se você não está na internet, você tá doido. Cansei de falar isso aqui, ó. Esse é o 10º episódio do podcast. Eu falo isso em quase todo episódio. Ninguém respeita cabelo branco. Mais um falando. Voltando. Quer saber do número de seguidores, de não sei o quê, que nem ontem, o filho de um amigo meu falando, pô, ele é famosão aqui, é cheio de foto no Google, não sei o quê. Eu falei, coloca o nome do tio aí, escreve isso daqui. Tem um monte de foto também, e aí? Caraca, tio, não sei o quê. Cara, isso não mede nada. O que mede você ser famoso ou reconhecido é se o seu avô conhece, o seu pai conhece e se você conhece. Você falou mais cedo, Zico, por exemplo. Você usou o exemplo de Zico. Pelo amor de Deus, Zico não. A gente falou de Pedrinho, a gente falou de. Pô, você falou do Capita, pô. Sim. Pelo amor de Deus. A gente está falando de pessoas que deixaram um legado, claro, né? Deixaram um legado. Muita referência. Então, assim, o grande problema é assim, a gente tem um problema cultural, como sociedade, como formação de pessoas. A gente não tem mais valores, não tem memória, não tem nada. Então, cara, isso é muito complexo. Não é uma coisa simples a gente fazer isso. Então, assim, para mudar alguma coisa, foi a ideia que eu tive, que eu debatia, por isso que eu falei, cara, vou tentar fazer alguma coisa em prol do futebol. Vocês não têm ideia de como eu amo o futebol, como é a minha vida voltada ao futebol. Mas eu tinha que fazer alguma coisa, sem arrogância, sem prepotência, como eu falei anteriormente, mas de querer mudar esse cenário atual. E isso, cara, não adianta você fazer se você não trouxer todo mundo para um grande debate, para você buscar as ideias. Não tem como, você tem que ouvir todo mundo. Como cada um tem uma opinião diferente de futebol, porque tem uma vivência, tem uma experiência diferente, tem uma visão diferente de futebol, e é o que eu falo, tem gente que dentro do campo está vendo uma coisa. Como que você vai falar que aquilo dali é bom se você não viveu aquilo dentro do campo também? Para tentar entender, ou tentar entender o que aquela pessoa que você não tem aquela experiência está te passando para você chegar melhorar alguma coisa, entender o próximo ou o processo. Então, cara, é muito complexo isso. E o futebol, como eu te falei, a bola rolando no estádio é o último... estágio da brincadeira. Estágio. E mesmo assim você ainda tem que botar lá para dentro. Se não botar, tá errado. A quantidade de pessoas e de trabalho que tem em volta para aquilo dali acontecer é muito grande. Então, assim, você tem que mudar muita coisa. E como eu falei, se a gente não sentar para discutir, não adianta. E porque a gente tem um problema que é o seguinte, como você mesmo falou, tem a Europa, tem a Ásia, tem a América do Norte, tem a América do Sul, tem a África. São realidades completamente diferentes. Dentro do Brasil, só do Brasil, você tem realidades completamente diferentes. Então, cara, como que tu vai ter eu sei, a solução para o futebol, a gente tem que fazer isso, a metodologia e tal. Beleza, meu amigo, você tem a metodologia? Vamos lá, aplica aqui. Tá onde? No Rio de Janeiro. Pô, Rio de Janeiro, tô maneiro, isso aqui. Aplica isso lá no Acre. Será que vai funcionar? Será que você tem o recurso que você tem aqui no Rio? Será que o moleque lá tem... Cara, se você não entender a dificuldade do outro tentar ajudar, nada vai melhorar. Então, assim, hoje o que eu pensei, o que eu planejei, o que eu estou fazendo? Eu fundei uma empresa, tenho meus sócios, pessoas altamente competentes em cada um na área deles, maravilha, que é a Global Football Legacy, que a gente vai fazer um evento esse ano no Rio, em outubro aqui na Barra, E o que acontece? Para quê? Para isso. Para a gente tentar buscar soluções que me ajudem a melhorar o futebol de uma forma complexa e para todos. Não é uma coisa que funcione. Porque é uma coisa que fica na teoria,
ou né, e não vai para a prática, não adianta. Isso daí você está criando pavão, né? Mostrando para aparecer e tal. Então, assim, eu tive a oportunidade de entender a linguagem de todo mundo, que era o pessoal que trabalha hoje no futebol aqui no Brasil de verdade, que eles não estão tendo nenhum apoio, nenhum fomento das pessoas que hoje trabalham, né, nos clubes e tudo, nessa parte da gestão dos clubes. Pessoas que trabalham em realidades completamente diferentes de um clube para o outro, da grandeza de um clube ou de recursos de um clube para o outro. Cara, como que a gente vai melhorar isso? Se a gente melhorar, eu acredito, se a gente melhorar o trabalho de todo mundo, independente do tamanho do clube, dos recursos, de uma forma que as informações sejam aplicadas de verdade, você tem um resultado com a solução que foi criada para esse trabalho, isso é maravilhoso, todo mundo ganha. Não tem coisa. Porque assim, a gente está tentando reunir as pessoas mais importantes dentro do meio do futebol, as mais importantes nas áreas, para discutir isso com excelência. Não é para dar uma solução, é para discutir as ideias, para a gente buscar uma solução. Então, vai ser um compilado de informações que a gente vai... Aí é que está. Eu tenho uma equipe de design de informação que está criando hoje uma forma da gente poder dar e divulgar essas informações de forma que se aplique no dia a dia do clube de futebol, para as pessoas que trabalham diretamente no clube de futebol. Porque é muito bonito quando você fala, o Real Madrid hoje tem o campo lá de treinamento do Real Madrid. Hoje tem a novo aquecimento da grama, porque vai cuidar. Meu amigo, vai ali Não dá, né, irmão? Vai no Filhos de Irajá para ver se tu consegue. Filhos de Irajá. Ué? Puxou do fundo do baú, hein? Filhos de Irajá. Cara, que a iluminação que colocaram no Bernabéu vai ser igual a do Filho. Cara, Campo de Vista Alegre. Tipo isso. Ponta Porã. Como que você vai comparar? E eu falo, dentro do Brasil já tem essas realidades distintas.